Eu sou Vanessa Abreu, nutricionista e autora do livro Lancheira Gostosa e Nutritiva, Receitas Saudáveis para a Lancheira Escolar. Hoje estou aqui no Congresso para falar um pouquinho desse livro que lancei em 2018 e contar um pouquinho das atividades que fiz nas escolas com ele. Bom, esse livro eu tive a ideia de escrever para tentar mudar um pouquinho essa cultura de alimentação que a gente tem recentemente. Nós observamos aí nas últimas décadas que nós passamos por uma transição nutricional. As crianças que antes sofriam desnutrição agora sofrem com sobrepeso e obesidade. E o que a gente observa é que a nossa cultura cada vez consome mais alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que vêm da indústria e que são cheios de conservantes, estabilizantes, sal, gordura e açúcar na sua composição. Tanto que antigamente as lancheiras das crianças eram maiores, continham garrafinhas térmicas para levar algum tipo de bebida, tinha espaço para colocar um potinho com frutas, com sanduíches, com alimentos preparados em casa, com comida de verdade. E hoje o que a gente observa é que as lancheiras cada vez mais reduzem de tamanho, que é para caber um suquinho industrializado de caixinha, algum pacotinho individual de algum alimento, um biscoitinho, um bolinho individual, e esses alimentos estão cheios de coisas químicas, que o consumo a longo prazo vai trazer muitos prejuízos para a saúde das nossas crianças, além desse aumento de peso desenfreado das últimas décadas. Então, pensando nisso, esse livro, ele traz uma introdução falando um pouquinho sobre isso, sobre a importância da alimentação, porque nós, hoje em dia, com essa vida corrida, não damos para a alimentação a importância que ela merece na nossa vida. Então, fugimos de preparar os alimentos e acabamos consumindo alimentos mais práticos que geralmente não são mais saudáveis. E o intuito desse livro é fazer com que a criança venha para a cozinha, que a criança participe nesse momento de compra do alimento, nesse momento de preparo, que ela saiba reconhecer o que é um chuchu, o que é uma abobrinha, da onde veio aquele alimento, como que ele foi produzido, como que ele chegou na mesa, né? Então, como é importante resgatar esse preparo dos alimentos com as crianças. Então, o livro tem o intuito de ter receitas, tem receitas de vários níveis de dificuldade, mas para trazer a criança para dentro da cozinha. É importante que cada faixa etária pode ajudar de alguma forma na cozinha, mas que a gente tente resgatar isso na nossa cultura. E aí, algumas atividades em escolas surgiram. Então, acabei indo para algumas escolas para fazer dinâmicas e fazer com que as crianças preparassem o seu próprio lanche. E é muito interessante, porque tem dinâmicas, né, de preparar, por exemplo, bolo de cenoura, onde logo que cheguei na dinâmica perguntei para as crianças: quem é que gosta de cenoura? Quem é que não gosta? E um monte de criança levanta a mão. Mas a partir do momento que ela toca na cenoura, que ela prepara a cenoura, que ela manipula os alimentos, que ela vai lá e ajuda, ela consegue experimentar, porque muitas vezes a criança fala que não gosta, mas não chega nem a experimentar. E quando ela prepara e quando ela participa, ela experimenta. E aí, na maioria das vezes e nas dinâmicas, depois quando consome o bolo de cenoura, 100% da criançada levanta a mão dizendo que gosta de cenoura, pelo menos em alguma forma de preparo. Então foram várias dinâmicas preparando receitinhas de bolo, preparando brigadeirinho, né, coisas que criança gosta, só que com banana, né, então docinhos de banana no formatinho de brigadeiro, e as crianças participando de tudo, experimentando frutas, verduras e legumes. Também conseguimos conciliar, por exemplo, com a própria atividade da escola. Então teve uma escola em que a professora estava fazendo uma contação de história da Tatiane Belink, é o caso do bolinho, né, é muito utilizado na educação infantil, e aí depois da contação de histórias, veio então a oficina para que elas preparassem o seu próprio bolinho e que elas consumissem no lanchinho. Então são várias atividades que a gente pode fazer dentro da escola, trazendo essa criança para a culinária, seja para aprender a própria nutrição, como para aprender a preparar alimentos, a experimentar os diferentes tipos de alimento, mas também a gente pode trazer vários conceitos até da própria educação, né, de matemática, de ciências, mas também para o seu desenvolvimento integral, né? As crianças menores, quando sovam uma massa de pão, por exemplo, vão estar trabalhando coordenação motora fina, então a gente pode ir além através
da nutrição. Eu acho muito interessante também o fato de trabalhar com a paciência, né? Porque o pão, por exemplo, ele não é tão prático quanto ir ao mercado e ir lá, abrir um pacote de pão e o pão está pronto. Né? Ele precisa do cultivo do trigo, ele precisa ser colhido, ele precisa ser preparado, e o fato das crianças participarem e verem tudo isso é muito importante para o desenvolvimento integral, o que garante uma boa saúde para as nossas crianças. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem o congresso que está sensacional e contem comigo para o que precisar.